Olá, queridos, namastê, paz e bem, meu irmão José, paz e bem. Boa noite, Gabriel, boa noite, Laís, boa noite, José, namastê. É uma alegria tê-los conosco. Hoje o nosso tema está voltado para o cristianismo incipiente. E alguns podem até se perguntar o que tem a ver o yoga com o cristianismo incipiente. Incipiente quer dizer antigo, primitivo, original, né? O cristianismo original. Porque, em verdade, inclusive eu posso falar porque fiz teologia, sou formado em pedagogia, fiz psicologia também e pedagogia, me formei em pedagogia e tenho uma pós-graduação em teologia. Então, o cristianismo incipiente é o cristianismo original, é o cristianismo da época de Jesus. E quando falamos em cristandade, quando estudamos a cristandade, o cristianismo original, incipiente, não havia apenas uma corrente de pensamento. A corrente vigente nos tempos atuais, dominante nos dias atuais, não era única na época, pouco depois de Jesus, quando ele partiu, e muitos acreditam que ele teria ido para a Índia novamente, que existe aquele espaço ali que a Bíblia silencia a respeito dos anos ocultos, dos 13 aos 29 anos, em que a Bíblia não fala nada a respeito de Jesus. E depois da crucificação, muitos acreditam que ele teria retornado para a Índia. Então, existe uma relação muito poderosa entre Jesus, entre os ensinamentos de Jesus e o yoga. E isso nós não podemos negar. A cristandade gnóstica, tão perseguida, chamada de herética, perseguida pela ortodoxia quando estudamos a origem da cristandade, ali os cátaros, pouco antes de São Francisco de Assis, no sul da França, que foram perseguidos pela ortodoxia, sofreram genocídio. Então, tudo isso nós não podemos negar como história, como fatos históricos da cristandade, do cristianismo. E veremos então por que existe essa relação tão poderosa entre yoga e cristianismo. Para nós, Jesus foi um yogi. Os ensinamentos de Jesus mas têm muito mais a ver com o yoga do que com o judaísmo propriamente dito na visão ortodoxa do judaísmo. A visão ortodoxa, a teologia ortodoxa do judaísmo, os judeus, os farisaicos, os fariseus, levaram Jesus ao quê? À crucificação. Por quê? Quando ele afirmou a divindade, coisa que não era comum no judaísmo de seu tempo. Entre os fariseus, os escribas e outras linhagens farisaicas. E quando ele afirma, eu e o Pai somos um, essa afirmação vem de onde? Vem da Índia, vem do yoga, e não do judaísmo. Moisés, Abraão, nenhum dos patriarcas da tradição judaica jamais afirmou, eu e o Pai somos um. Jamais afirmaram, não dentro da visão ortodoxa. Nós sabemos que no judaísmo mais profundo, esotérico, místico, na Kabbalah, existe sim uma relação profunda entre todas essas tradições, incluindo o budismo, a meditação, olhar para dentro, o reino dos céus está dentro de vós, como o próprio Jesus afirmou. Isso é a gnose, isso é a gnose cristã. O termo gnose vem de conhecimento, muito semelhante à palavra Jnana Yoga. Jnana, em sânscrito, conhecimento, mas não conhecimento necessariamente livresco. Porque o conhecimento dos livros, a biblioteca, os livros, nos trazem conhecimento humano. Mas o conhecimento divino, que é a gnose, ou Jnana Yoga, é o despertar. Isso ocorre quando descobrimos nossa verdadeira natureza como Atma, como almas, como pleroma, unidos ao pleroma.
aí sim é o despertar, é a gnose, a verdadeira gnose. Os primeiros cristãos, eles afirmavam que ser cristão não é simplesmente conhecer as Sagradas Escrituras. Isso lemos nos textos sagrados gnósticos. Inclusive, um dos grandes antagonistas do cristianismo gnóstico foi Irineu de Lyon. Este aqui são um texto que ele escreveu, Irineu de Lyon, contra as heresias, faz parte da patrística. Patrística são os pais da igreja, na visão ortodoxa da igreja. Esse calhamaço aqui de contra as heresias, de Irineu de Lyon, procura refutar quem? Os gnósticos cristãos, os verdadeiros cristãos. Mas quando lemos isso aqui, este texto da patrística, na ótica dos pais, entre aspas, da igreja, e lemos, ao contrário, a biblioteca de Nag Hammadi, esses aqui são todos os textos da Bíblia encontrados na biblioteca de Nag Hammadi. Este aqui, o Evangelho de Tomé está aqui ele está avulso, o Evangelho de Tomé, com comentários de Jean-Yves Leloup. Mas ele também está aqui na biblioteca de Nag Hammadi. Então, quando lemos os originais da biblioteca de Nag Hammadi, o que Irineu escreveu aqui, tentando refutar, destruir a gnose cristã, cai por terra. Porque ele demonstra preconceito. E quando você fala a respeito de qualquer tradição movido apenas pelo preconceito, você não tem razão, você perde a razão. Você não está falando a verdade a respeito dos gnósticos. Os gnósticos, como os cátaros quer dizer puros, andavam descalços, exatamente como São Francisco de Assis, foram mortos, perseguidos e mortos. E por que esse ódio da ortodoxia contra a gnose? Porque os gnósticos afirmavam que o reino de Deus, aquilo que está inclusive no Evangelho canônico de Mateus, o reino de Deus está dentro de vós. Ser cristão não é simplesmente conhecer as Sagradas Escrituras ou andar com as Escrituras debaixo do braço. Isso não é ser cristão, segundo a gnose. Ser cristão é tornar-se Cristo. Era isso que eles ensinavam, como veremos hoje. Inclusive, óbvio que não leremos todo o Evangelho de Tomé hoje, então eu convido vocês para, ao longo das próximas terças-feiras, irmos lendo algumas das logias de Tomé e descobrindo esse cristianismo maravilhoso, extraordinário, profundo dos gnósticos. Quando os gnósticos afirmavam que somos Cristos adormecidos, que devemos despertar em Cristo, que Cristo está em nós, e quem salva não é Jesus, quem salva é o Cristo. É isso que a ortodoxia teme, é isso que a ortodoxia tem medo, a ortodoxia cristã. Por quê? Porque aí eles perdem o controle. Eles perdem o controle sobre a cristandade, quando dizem que Cristo está na igreja, que sem a igreja Cristo não está, não pode salvar se você não for à igreja, se você não estiver preso à igreja, e aqui eu não estou, de forma alguma, tirando o valor da igreja, do templo. É fundamental irmos à igreja, irmos ao templo budista, irmos ao templo hindu. Por quê? Porque quando estamos em congregação, as nossas meditações se tornam mais poderosas. Quando meditamos juntos em congregação. Essa é a importância das igrejas, dos templos, etc. Mas, quando o dogma afirma que a salvação está somente ali, esquecemos que o verdadeiro templo é a consciência. São nossas consciências. O reino de Deus está dentro de vós, como afirmou Jesus no Evangelho canônico de Lucas. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25.
O reino de Deus está dentro de vós. E também Paulo, apóstolo, nos evangelhos canônicos. O que é canônico? Canônico vem de cânon, era a régua de medir. Então, os ortodoxos chamaram os evangelhos que eles escolheram a partir de Irineu de Lyon, esse mesmo autor. Eles escolheram 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para afirmar que somente estes eram verdadeiros. Baseado em quê? Eles disseram, Irineu de Lyon disse, existem 4 estações do ano, 4 estações do ano, 4 direções, norte, sul, leste e oeste, 4 não sei o que mais. A partir do número 4, eles afirmaram que deveriam existir apenas 4 evangelhos autênticos entre os vários evangelhos. Somente na biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, aqui tem a imagem, quando foram encontrados dentro de pergaminhos, dentro de vasos, pergaminhos dentro de vasos que eram usados na antiguidade para conter o vinho. Beduínos, pastores beduínos árabes, estavam andando ali por aquela região de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando foram atrás de suas ovelhas em cavernas e encontraram vasos com pergaminhos dentro. A princípio, inclusive, eles achavam que havia essa crença naquela região, e essa região de Nag Hammadi fica a cerca de 20 quilômetros, pouco mais de 20 quilômetros das pirâmides. Havia a crença de gênios, como gênios da lâmpada, e eles tinham medo de olhar o que tinha dentro daqueles vasos, quando um deles acabou tendo coragem para olhar o que tinha, e encontrou esses pergaminhos dentro de 53 textos que eram considerados apócrifos pela ortodoxia. Estava o evangelho de Tomé, o Dídimo. Então, esses evangelhos foram encontrados dentro desses vasos, estavam ali, muito provavelmente, há séculos e séculos, desde quase o início da cristandade, e esse que é considerado muito provavelmente o mais antigo de todos, que é o de Tomé. Inclusive, alguns estudiosos, como Elaine Pagels, Bar Ehrman e outros, acreditam que este evangelho de Tomé é o evangelho Kel, é o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Se ele de fato for comprovado que é o proto-evangelho, proto quer dizer antes, é o evangelho mais antigo, e não um entre os mais novos, não, ele seria o mais antigo, aquele que inspirou os evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como eu disse, canônico vem de cânon, de régua, de medir, como se esses 4 fossem apenas os autênticos, quando na verdade eles não são os únicos, e talvez nem sejam os mais autênticos. As palavras, as logias de Jesus, as verdadeiras logias, palavras de Jesus, podem estar aqui, nesse evangelho, que foi chamado de apócrifo pela ortodoxia. Então, contextualizando, no início da cristandade haviam 2 grupos antagônicos que brigavam entre si, teologicamente falando. Os gnósticos, haviam diferentes grupos de gnósticos, não eram apenas um grupo, haviam diferentes grupos, e aqueles que foram chamados pelos estudiosos de proto-ortodoxos, que hoje são os a ortodoxia. Não confundam com a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, estou me referindo à Igreja Católica atual, a ortodoxa também oriental, porque houve uma divisão, uma cisão entre elas se dividiram. No início era uma só, mas a Igreja Oriental e a Ocidental se dividiram. Eu estou me referindo mais hoje à Ocidental, ao Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, inclui também a Oriental, mas eu estou me dirigindo mais ao Ocidente, à Igreja Ocidental. Então havia essa disputa teológica entre aqueles que afirmavam Cristo está em mim, os gnósticos,
Ser cristão é tornar-se Cristo. E aqueles que diziam que não, que isso era uma heresia, que isso era um absurdo, que Cristo não está em nós. Cristo é o Filho de Deus lá no alto, sentado ao lado direito do Pai Todo-Poderoso. Tem o trono dele lá em cima, e Deus Pai ao lado, e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, lá no céu, em algum lugar distante. E não aqui dentro de nós. Então havia essa disputa entre os gnósticos e os proto-ortodoxos, considerados proto porque antes da ortodoxia, até chegarmos aos chamados concílios ecumênicos de Niceia e Constantinopla, 325 e 381 depois de Cristo, quando, inclusive aqui é São Pacômio. São Pacômio, esses manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados no mosteiro de São Pacômio. Muito ali, aquela região, havia esse mosteiro. Vejam que interessante, antes de falarmos a respeito dos concílios de Niceia e Constantinopla. Observem a mão direita de São Pacômio. O que é que ele está fazendo? O que é que significa isso? Essa mão assim. Existem muitas iconografias cristãs, inclusive eu já fiz um curso sobre mudras, em que eu mostro várias pinturas, inclusive de Jesus, de Nossa Senhora, de santos, de São Francisco de Assis, santos cristãos, com as mãos assim, em gestos, assim, assim. O que é isso? O que significa? Isso é uma pintura cristã, uma pintura católica. Os iconógrafos cristãos, eles são contemplativos, eles praticam meditação, e eles têm esse conhecimento profundo dos mudras, não é à toa. Os santos praticam os mudras que vêm da Índia, que vêm do yoga. Esse mudra em específico é a união do polegar com o dedo anelar. Isso é um mudra. Vem da Índia isso aqui. Também conhecido como Prithvi Mudra, é uma posição das mãos que simboliza a terra e promove estabilidade e revitalização do corpo. Queridos, isso aqui não é IA. Eu não criei essa imagem em IA. Isso aqui você pega no Google, imagens. É só colocar lá no Google São Pacômio e você encontrará essa imagem. Não é IA. São os iconógrafos cristãos que pintam os santos com esses mudras, porque existe, por mais que a ortodoxia tente esconder a verdade, a luz do candeeiro não pode ser ocultada debaixo da cama, como diz o ditado. Não pode, a verdade não pode ser ocultada por muito tempo. Então isso é um mudra, é um gesto de poder divino que vem de onde? Da Índia. Que vem da Índia. Inclusive, para quem acompanha o nosso canal, realizei aqui lives no ano passado, no Natal, sobre os magos vindos do Oriente. Foram rishis, sábios iluminados da Índia. E, inclusive, os restos mortais deles estão lá na Alemanha, na Catedral da Alemanha, em Colônia, na Alemanha. Minha esposa, Laís, esteve lá. Existe uma espécie de baú todo em ouro, e os restos mortais dos magos estão lá. Eram yogis, rishis, vindos da Índia. A mãe do imperador Constantino foi buscar esses restos mortais. A ligação do yoga com o cristianismo é muito maior do que imaginamos. Então, esses textos sagrados estavam lá no mosteiro, no cenóbio de São Pacômio. Como seria Jesus na visão gnóstica? Exatamente como essa imagem. Um yogi. Para os gnósticos cristãos, e eles não se denominavam gnósticos, eles se denominavam cristãos. Se você perguntasse a eles, o que você é? Eles não falariam gnóstico, sou um gnóstico. Não.
eles falariam, eu sou um cristão, um seguidor de Jesus, do Cristo. Mas como eles falavam muito em gnose, que quer dizer conhecimento, despertar interior, então os ortodoxos passaram a chamá-los de gnósticos, os proto-ortodoxos. Jesus era visto dessa forma, como um yogi. Eles praticavam meditação em cavernas. Meditação, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eles praticavam aquilo que Jesus ensinou. Como devemos orar, Rabi? Não façam como os hipócritas que oram em voz alta para que os outros vejam que estão orando. Ao contrário, ao orar, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio. Era assim que os cristãos gnósticos oravam a Deus, em silêncio. Em silêncio, e não preocupados, como ocorre nos dias de hoje, de forma muito semelhante aos fariseus, olhando para a porta da igreja, lá para a rua, lá para fora, para ver se as pessoas que estão passando na rua estão vendo eles orar. Preocupados não com Cristo, mas com as pessoas que passam na rua. Jesus deixou isso claro em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 6, evangelho canônico. Não façam como os hipócritas que oram em voz alta, em verdade já receberam o seu galardão. Entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, as indrias, os sentidos, e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio. É assim que devemos orar. Então, assim como essa imagem, os cristãos hoje, se a gnose cristã tivesse vencido a disputa teológica contra a proto-ortodoxia, os cristãos de hoje estariam nas igrejas assim, de olhos fechados, meditando, buscando o reino de Deus que está dentro, em silêncio, na profunda paz que é Cristo dentro de nós. Esse seria o cristianismo se a ortodoxia não tivesse vencido a batalha, chamado os gnósticos de heréticos, de seus textos de heréticos, a eles de hereges, e seus textos de apócrifos, e banidos, de certa forma, da igreja, os livros queimados, e muitos deles perseguidos. Inclusive durante a Santa Inquisição, quantos não foram perseguidos? Todos eles olhavam para dentro. São Francisco de Assis passava muito tempo em lugares ermos, em lugares isolados, nas montanhas, de olhos fechados. Existe um local, quando vamos a Assis, a terra de São Francisco, que é lá no Eremo del Carcere. Era um dos lugares lá no alto da montanha que ele gostava de meditar. E existe um espaço ali reservado ao irmão Vento. Como Francisco e os irmãozinhos meditavam ali em silêncio. Eles iam para aquele local onde o vento vem com um som, eles ficavam ouvindo o som do vento. Essa é uma prática yogi, que é o som, assemelha-se ao som do verbo, do pranava, om, é o som do vento, a concha do mar, se colocamos no ouvido, esse som é o verbo. É um som parecido, semelhante ao verbo. Claro que o verbo é inaudível. Somente os santos ouvem. Mas existem algumas formas da natureza, como a concha do mar, no alto da montanha, em que nós ouvimos o om por meio do vento, do irmão vento. E São Francisco de Assis descobriu isso. Algo extraordinário. Então os cristãos seriam dessa forma. Cristo não é um homem. Cristo não é um homem. Cristo é um título espiritual que Jesus realizou. Jesus, o Cristo, ele se tornou um Cristo, mas ele não é o único Cristo. É isso que a cristandade gnóstica ensinava, como falei no início da live. Eles diziam ser cristão é tornar-se Cristo.
Ao contrário da ortodoxia, que disse que isso é uma heresia. Não, você não pode ser Cristo, porque Cristo é somente Jesus. Cristo é uma consciência cósmica adormecida no homem comum. Ele está adormecido em nós, assim como vemos no budismo. O que é Buda? Buda também é um título espiritual, é um estágio que Siddhartha Gautama realizou. Ele se tornou o Buda, o iluminado. O Cristo é a mesma coisa. É o mesmo estágio de consciência, da iluminação. Por isso surge essa aura na cabeça, quando a Shakti, a energia sagrada, o poder da Mãe Divina, o Espírito Santo dentro de nós, desperta. E então desperta o ser humano que estava adormecido, o verdadeiro homem. O verdadeiro homem é despertado, porque enquanto nós não nos tornamos Cristos, Budas, Ekantins, Paramahansas, iluminados, nós estamos o quê? Mortos. Esse é o verdadeiro significado que diz a Bíblia, que estamos mortos. Então não é simplesmente crer em Jesus, é realizar, é muito mais do que só crer em Jesus, é realizar o Cristo. Mas essa mesma consciência está desperta no Avatar, na divina encarnação, como em Krishna. Há 5 milênios, 3.000 anos antes de Jesus, ele afirmou, Krishna afirmou. Krishna é o mesmo estágio de consciência. O nome do homem que realizou Krishna é Jadava. Jadava ou Krishna. Jesus ou Cristo. Siddhartha ou Buda. Então, são títulos espirituais. E ele disse, Krishna, eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a Silabaon, o Senhor. Ele também afirmou, eu sou a superalma nos corações de todas as entidades vivas. É aquilo que Jesus disse em relação aos pequeninos. 3.000 anos antes dele, Krishna disse, eu sou a superalma nos corações de todas as entidades vivas. E Jesus, quase que parafraseando Krishna, falando em outras palavras, ele disse, quando fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazes. Vejam a semelhança. Krishna disse, eu sou a superalma nos corações de todas as entidades vivas, ou seja, eu estou em todos. 3.000 anos depois, Jesus diz, se deres de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, se vestires a quem está nu, se fores à prisão visitar os que estão presos, é a mim que o fazes. Ou seja, eu estou em todos. Assim como Krishna falou 3.000 anos antes dele, antes de Jesus, que estava em todos, Jesus disse a mesma coisa em outras palavras. É a mim que o fazes, porque eu, Cristo, estou em todos. Joana d'Arc, gratidão, José. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, a grande santa de Orleans, a donzela de Orleans. Muito poderosa, Joana d'Arc. Por quê? Porque Cristo estava nela. Por que ela é poderosa? Porque Cristo estava nela. Porque São Francisco é poderoso? Porque Cristo estava nele. E não estava, em verdade, está. É errado, falamos no passado, mas é o presente, porque é o aqui e agora. Deus não foi, Ele é. Ele é sempre, é o eterno. Passado, presente e futuro coexistem em um único ponto, como diria Albert Einstein, o chamado universo blocado da física relativista de Einstein. Coexistem em um único ponto. Isso é, de certa forma, misteriosa e paradoxal, uma espécie de onipresença. Ou seja, passado, presente e futuro não existem. Existem em um único ponto, quer dizer, não existe, é pura maia, é pura ilusão. Por isso estão em um único ponto, entre aspas. Esse é o grande antagonista da cristandade gnóstica, Irineu de Lyon. Esse foi quem escreveu este livro aqui, esse senhor, o grande inimigo
o grande inimigo da gnose cristã, Irineu de Lyon, contra as heresias. Ele escreveu esse livro no ano 180 depois de Cristo. Ou seja, todos esses evangelhos, hoje chamados de apócrifos, já existiam antes do ano 180, porque se ele escreveu a respeito desses textos no ano 180 é porque eles já existiam antes. Já existiam antes. E aí paira essa dúvida, essa incógnita, como afirma Elaine Pagels, sobre o Evangelho de Tomé, que talvez ele seja, sim, o mais antigo, talvez seja ele, o proto-evangelho, que deu origem, inspirou, na verdade, os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o credo niceno-constantinopolitano, que todo católico sabe muito bem de cor, né? Aqui é um resumo do credo niceno-constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, na Santa Igreja Católica, e etc, etc. Esse credo, o credo niceno-constantinopolitano, por que niceno-constantinopolitano? Porque são os concílios de Niceia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381 depois de Cristo, que criaram esse credo, afirmando que Cristo está na Igreja Católica, no caso. Que se você não comunga na Igreja Católica, você não está salvo, não pode estar salvo. Quando, em verdade, os gnósticos afirmavam que a Igreja somos nós, é a consciência. É importante, como eu falei no início, é importante a congregação, por quê? Yogananda, inclusive, Paramahansa Yogananda, certa vez perguntaram a ele por que a importância da meditação em grupo. Ele estava sentado próximo a uma lareira, ele não disse nada, ele apenas moveu uma brasa, do restante ali estava o fogo aceso, ele trouxe uma brasa para longe das outras. E o discípulo que fez a pergunta ficou ali observando. E aquela brasa que foi distanciada das outras foi se apagando, apagando. Aí ele foi e empurrou novamente aquela brasa, aquele carvão em brasa, para as outras. Aí ele acendeu novamente. Aí então o discípulo entendeu que a meditação em grupo fortalece a meditação individual de cada um de nós. Por isso a importância da meditação em grupo. Agora, existe o problema do dogma. Quando o dogma nos enrijece a nossa fé, enrijece o nosso êxtase. Quando o dogma vem e diz, sentir essa paz que você está sentindo aí com os olhos fechados é um erro. Isso aconteceu, isso acontece na igreja com os santos. Teresa de Ávila, doutora da igreja, ela sofreu perseguição da própria igreja. Eu tenho o calhamaço dos textos dela e a introdução, a própria igreja posteriormente escreveu ali que os chamados teólogos censores, quando ela escrevia sobre meditação, fechar os olhos, olhar para dentro, fazer como a tartaruga que recolhe seus membros para dentro do casco, os teólogos censores tiravam aqueles textos, impediam dela escrever, até que descobriram que estavam lidando com uma santa autêntica, ela levitava, a cabeça dela tocava o teto da igreja, as outras freiras tentavam puxá-la para baixo, não conseguiam. E então perceberam, não, essa mulher é uma santa de verdade, então deixemos que ela escreva os textos que ela desejar. O José escreveu, quando fizeres estas coisas a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Exatamente, José. Ou seja, o Cristo em nós, como Krishna já havia falado 3.000 anos antes de Jesus. Eu sou a super-alma nos corações de todas as entidades vivas. Nisso vemos a unidade entre Cristo e Krishna. Muito interessante. As palavras de Krishna, 3.000 anos antes de Jesus. Inclusive, existe uma passagem da vida de Krishna quando ele era criança.
quem conhece a vida de Krishna, que ele ergueu com um dedinho, um dedo, a montanha Govardhana. Os indianos acreditam nisso. Ele ergueu com um dedo a montanha Govardhana, Krishna. E Jesus disse: se vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui e vá para lá, e assim será. E assim será. Me lembra a história de Krishna quando criança. Com um dedinho ele ergueu a montanha. Então, esse credo niceno-constantinopolitano, ele diz o quê? Que Jesus é o único consubstancial com Deus, ou seja, feito da mesma substância, consubstancial com Deus. O único. E esse foi o grande erro da igreja. O grande erro da igreja. Para quê? Para combater a gnose. Para combater os gnósticos cristãos que diziam que Cristo está dentro de nós, e para manter a cristandade presa ao dogma, presa à igreja. O problema não é a igreja em si, como eu disse, não é a congregação em si, o problema é o dogma, que nos enrijece, que nos escraviza, que nos prende. Quando entramos nesses estados, como eu estava falando de Teresa de Ávila, que ela dizia: olha para dentro, Cristo está dentro de você. E ela entrava em êxtase, como São Francisco também, como São João da Cruz, o teólogo que não envelhece, em seus escritos. É algo extraordinário. O amor de São João da Cruz. José escreveu: vou ler esse Irineu de Lyon. Leia, José, leia, o conhecimento nunca é demais. Agora, como dizia Yogananda, não fique preso apenas aos livros. O verdadeiro conhecimento vem diretamente da fonte. Os livros são fundamentais. Senão eu não estaria fazendo esta live aqui se não fossem os livros. Sou muito grato aos livros. Mas além dos livros, é a gnose. É o Guiana, é o despertar por meio da sabedoria, net, isto sim, isto não, entre o real e o ilusório. A meditação profunda e essa bem-aventurança que permeia cada partícula, cada átomo de nossos seres, como dizia Swami Yukteswar, que possamos absorver o conhecimento como átomos de fogo, o fogo do Espírito, como em Pentecostes. O que foi Pentecostes? A descida de línguas de fogo, foi a iluminação. A Kundalini é fogo, ela é ígnea dentro de nós. A descida de Pentecostes, das línguas de fogo, na verdade, foi a subida da Kundalini. Foi o êxtase divino ali, dos discípulos reunidos. Um êxtase coletivo, algo extraordinário. Então, esse concílio, esse credo de niceno-constantinopolitano, foi que fez com que se dividisse. E os gnósticos dos ortodoxos. Ali surgiu a ortodoxia, como a conhecemos hoje, em que as missas são meio sem sentidos. E quando eu era criança, como eu falei, meu pai quase foi padre, então ele me levava às missas. E sem ninguém me dizer nada, eu era criança, eu tinha na mente que eu devia sentir alguma coisa, porque meu pai falava, ali é a casa de Deus. Então eu pensava, se é a casa de Deus, eu tenho que sentir Deus. Eu pensava isso sem ninguém me dizer isso. Mas eu não sentia, eu ia para a missa e não sentia. Quando minha mãe me levou àquele pequeno grupo de meditação em Taguatinga, aí nessa época eu já tinha 14 anos, eu senti. Foi uma força tão grande, uma alegria interior tão grande, uma paz tão grande, que mais tarde eu vinha saber que é a Ananda, é bem-aventurança, que eu pensei, realmente Deus existe. E aí comecei, quando eu ia à missa com meu pai ou com amigos, aí eu senti. Eu passei a sentir Cristo depois que fui ao grupo de meditação. Quando senti Deus, primeiro, através dos chakras, os centros de energia ao longo da coluna vertebral, aquela maravilha, os candelabros de ouro do Apocalipse que estão ao longo da coluna,
Então eu fui capaz de sentir Cristo na missa. E ele está lá. Mas a maioria, a grande maioria dos cristãos não sente nada. Não sente. Não sente. Eu falo isso porque eu sei, porque eu frequentava, né, quando criança com meu pai. E foi depois que aprendi a meditar, a olhar para dentro, que voltei à igreja, eu pude sentir Cristo lá. E ele está vivo ali. Mas as pessoas não sentem, porque não interiorizam, porque não olham para dentro. E sem olhar para dentro, não há como sentir Cristo. Inclusive, quando vemos nossos irmãos cristãos orando, como eles fazem? Eles fecham os olhos, já observaram? Apesar de estarem gritando, colocam a mão no coração e fecham os olhos, Senhor, com os olhos fechados. Por que os olhos fechados? Porque intuitivamente eles sabem que Deus está lá dentro. Intuitivamente, mas sentem muito pouco. Se eles meditassem, se sentassem para meditar, sentiriam muito mais, muito mais. Sentir os chakras ativados, é algo que não tem como descrever. Só quem sabe, sabe. Ninguém mais. Conheça os belos textos. Conheço os belos textos sobre o recolhimento profundo da oração de Teresa de Ávila. É extraordinário, José, o que esses santos cristãos nos legaram. É yoga. É yoga. E os cristãos mesmo não fazem ideia, não sabem, porque o grande problema da cristandade repousa na hermenêutica, na interpretação. Teresa dizia que orar é como respirar, exatamente, assim como Ananda Mai, a mãe saturada de beatitude da Índia, ela dizia que respirar sem pensar em Deus é um desperdício, Ananda Mai. Respirar sem pensar em Deus é um desperdício. E é dito também pelos mestres da Índia que estar encarnado em um corpo humano é um privilégio. O Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana, afirma que até chegarmos ao corpo humano, a mônada, porque nós não somos humanos, nós somos mônadas, em despertar, até chegarmos a um corpo humano, a encarnarmos como humanos, são 8 milhões, no mínimo, 8 milhões de encarnações em formas inferiores, mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao humano. Por isso devemos respeitar os nossos irmãozinhos, nossos irmãos menores, como São Francisco respeitava. Os minerais, os vegetais, os animais, amar a toda a natureza, porque tudo é uma manifestação do divino, tudo é uma manifestação de Deus. E deixar o nosso ego de lado, achando, eu sou humano, não, você não é humano, você é uma mônada, em processo de despertar. Um dia você será como um Yogananda, como um Ramakrishna, será como um Cristo Jesus, como um Krishna. E essa é a maravilha, que Deus nos ama de uma forma tão extraordinária que ele não enviou apenas Jesus como filho, ele enviou Cristo, que é consciência em nós, em cada um de nós. Desperta nos avatares e adormecida nos seres comuns, como nós que ainda não despertamos. Em 1937, essa é uma imagem de Yogananda com Jesus. Prestem bem atenção que eu vou falar. Em 1937, guarde essa data, 1937, Yogananda estava em seu quarto, em meditação, em êxtase, em samadhi. Quando o quarto se encheu de uma luz, ele disse mais tarde que foi uma luz azul opalescente, um azul opalescente. E de dentro dessa luz saiu a imagem de um jovem de 27 anos, isso descrito por Yogananda. Os olhos desse jovem eram maravilhosos, e ele diz que continham universos nesses olhos.
Era como se ele equilibrasse universos. E, num determinado momento dessa visão, era Jesus, um cálice desceu dos lábios de Jesus e veio até os lábios de Yogananda e depois retornou a Jesus. Isso foi em 1937. Ele contou essa experiência aos discípulos e ele disse: as palavras que Jesus proferiu nessa ocasião estão contidas no Evangelho de Tomé. Neste Evangelho. Estão contidas no Evangelho de Tomé. As palavras que Jesus me disse estão contidas no Evangelho de Tomé. Que eu, Yogananda, nunca li. E, de fato, ele não leu o Evangelho de Tomé, mas ele sabia o que esse Evangelho continha. Como ele sabia? Como ele sabia? Prestem atenção, isso foi em 1937. Qual a prova de que Yogananda realmente não leu o Evangelho de Tomé? Porque o Evangelho de Tomé estava desaparecido. Ele foi encontrado onde? Na biblioteca de Nag Hammadi, em 1945. A visão que Yogananda teve foi em 1937. Esse evangelho foi encontrado em 1945. E quando ele foi encontrado, ele não foi traduzido logo de imediato. Existe toda uma história ali que ocorreu posterior até esse evangelho chegar nas mãos dos estudiosos, até ele ser traduzido. Foi em 1955, quando houve a primeira tradução em inglês. Só que Yogananda entrou em Mahasamadhi, ou seja, a morte física, em 1952, 3 anos antes do Evangelho ter sido publicado em inglês, traduzido para o inglês. 3 anos antes ele faleceu, entrou em Mahasamadhi. Então ele realmente não leu esse Evangelho. Mas ele disse o que estava contido nesse Evangelho, que Jesus falou para ele, e está na logia, ou logion, de número 108. Eu vou ler para vocês o que foi que Jesus falou para Yogananda. Um cálice desceu dos lábios de Jesus e foi até os lábios de Yogananda, e retornou a Jesus. E Jesus então disse, logia 108 do Evangelho de Tomé, disse Jesus, quem beber da minha boca, tornar-se-á como eu, e eu serei ele, e as coisas ocultas ser-lhe-ão reveladas. Yogananda interpretou todo o Novo Testamento. Ele tem as chaves da interpretação do Novo Testamento. Jesus aparecia para ele quando ele tinha dúvida sobre qualquer passagem. O próprio Cristo Jesus ditava para ele, em êxtase, em samadhi. Os discípulos que presenciaram isso, como o irmão Anandamoy, diziam que a energia da sala onde Yogananda estava lá escrevendo, tendo visões de Jesus, era tão poderosa, a vibração, a energia. O Anandamoy diz, eu tinha a sensação de caminhar, quando eu entrava naquela sala, caminhar para dentro de Deus. Tamanha era a energia, a vibração. Em determinado momento em que Yogananda saiu para descansar, isso estava no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. A energia ainda emanando do corpo físico de Yogananda me empurrou vários passos para trás. E ele, em êxtase, com os olhos em Shambhavi Mudra, os olhos voltados para cima, disse, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Isso é consciência de Nirvikalpa Samadhi, consciência de Krishna. Em pleno século XX, nos Estados Unidos, no deserto de Mojave. Quando estou orando, sinto algo maior que eu mesmo. Exatamente, José. Isso é o que eles falam, o que os santos falam, e não é um só. Eles todos falam isso. É a consciência expandida. Inclusive, quando Arjuna
teve a visão de Krishna, transcendental, Arjuna primeiro pediu a Krishna, mostra-me a tua forma transcendental, e Krishna disse, eu não posso fazer isso porque você não suportará. E Arjuna insistiu, até que Krishna aceitou e disse a ele, tudo bem, mas eu só mostrarei a você uma fagulha do meu espírito, uma fagulha. E essa fagulha da consciência de Krishna foi tão poderosa que Arjuna não suportou. Pediu a Krishna, volte à sua forma humana, porque eu não suporto, é grande demais, uma fagulha do Espírito Divino. Então, Yogananda, ele teve essa experiência com Jesus e com o Evangelho de Tomé, o que comprova a autenticidade desse Evangelho, o Evangelho de Tomé. Ele, inclusive, citou os evangelhos da infância de Jesus, que são extraordinários também, os evangelhos da infância de Jesus Cristo. Posteriormente, em live posterior, poderei trazer sobre os evangelhos, o evangelho da infância de Jesus, as histórias da infância de Jesus. Vamos ler aqui algumas das logias, algumas primeiras logias, para não ficar muito longo. Na próxima terça-feira eu posso continuar das logias do Evangelho de Tomé. Este aqui. Eis as palavras do que é oculto, reveladas por Jesus, o vivente, e transcritas por Dídimo Judas Tomé. Quem sabe o que significa Dídimo? Quem souber vai ganhar um prêmio, vai ganhar um livro Francisco Grande Yogi de Assis. Quem souber o que significa Dídimo, ganha um livro Francisco Grande Yogi de Assis, de minha autoria. Depois você só me passar o endereço e eu envio. O que significa a palavra Dídimo? Transcritas por Dídimo Judas Tomé, não confundir com Judas Iscariotes. Esse é o Tomé, o Judas Tomé, aquele que colocou o dedo na ferida de Jesus, segundo os evangelhos canônicos, não é? Ele não creu quando Jesus atravessou as portas, estava tudo fechado, e ele parecia um fantasma atravessando e vindo ter com os discípulos, com os apóstolos. E Tomé não creu, não acreditou que era Jesus, e pediu, se eu puder meter o dedo na sua ferida, então eu crerei. E aí Jesus, venha Tomé, ele colocou, enfiou o dedo na ferida, e ele então creu e caiu de joelhos, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. O que significa Dídimo? Ninguém sabe. Dídimo significa estou dando aqui uma dica. Significa não, ninguém sabe o que significa dídimo? Não é gênio, não é gênio. Gêmeo. Muitos perguntam, gêmeo? Mas gêmeo de quem? De Jesus? Como assim? Como assim gêmeo de Jesus? Gêmeo no sentido espiritual. No sentido espiritual, significa que Tomé era um Cristo. Gêmeo no sentido espiritual. Ele alcançou a mesma estatura espiritual que Jesus. Ele alcançou a mesma estatura e se tornou um Cristo. Isso é dito na Índia em relação aos verdadeiros mestres. Se alguém se intitula mestre, então ele tem que ser a pedra filosofal. Ele tem que ser capaz de transformar os seus discípulos em pessoas tão elevadas espiritualmente quanto ele mesmo.
Se ele não for capaz de transformar os seus discípulos mais próximos em almas poderosas, tão elevadas quanto ele mesmo, então ele não é um verdadeiro mestre. Isso é dito na Índia, não é um autêntico guru. O autêntico guru tem discípulos que se tornam semelhantes a ele. E Tomé se tornou semelhante a Jesus, ele se tornou um Cristo, por isso ele é chamado de Dídimo, gêmeo, não que ele fosse irmão carnal de Jesus, mas irmão espiritual, um Cristo, semelhante a Jesus. Esse é o significado de Dídimo. Primeira logia, ele disse, ele quer dizer Jesus, aquele que vier a ser o hermeneuta, ou seja, o intérprete destas palavras, não provará a morte. Não provará a morte. O que isso significa? Que a carne se tornará imortal? Não, não é isso. Mas, ao passar pela morte, ele não morre, ele não entra naquele estado de inconsciência que a maioria das pessoas entram quando deixam este mundo. A maioria, quando morre fisicamente, se acorda inconsciente no mundo astral. Não sabe que morreu. Fica meio perdida no mundo astral. E então, aquele que provar isto aqui, ou seja, que provar não, que for o hermeneuta autêntico dessas palavras, ao morrer estará desperto, estará consciente, ou seja, ele não prova a morte, ele não prova as sensações da morte, mas a felicidade, a plena felicidade em Deus. Como em um filme, é um filme antigo, de um senhor que tinha câncer, My Life. Quem assistiu esse filme? Minha Vida. Ele tinha câncer e o câncer ele descobriu que era por ter alimentar ódio contra o próprio pai. E mesmo depois de adulto, ele não conseguia perdoar ao pai. Quando ele conseguiu finalmente perdoar, mas já era tarde, o câncer já havia tomado todo o corpo, e ele conseguiu perdoar o pai, ele saiu do corpo e ele se viu na luz, ele foi direto para a luz, ou seja, consciente. É chamada de a luz clara, ou a clara luz. Segundo Logion, disse Jesus, aquele que procura continue sempre em busca, até que tenha encontrado, e quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado, sentindo-se perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Isso é extraordinário que Jesus está dizendo aqui. Esta é exatamente a experiência de Arjuna, quando ele teve a visão de Krishna. O que aconteceu com Arjuna? Ele pediu a Krishna, me mostre a sua forma transcendental. Krishna disse, eu só posso te mostrar uma fagulha, porque você não terá capacidade de ver toda a minha forma transcendental. E aí Krishna mostrou uma fagulha de seu espírito a Arjuna. O que aconteceu? Arjuna ficou perturbado, porque era tão grande, e ao mesmo tempo ele estava em êxtase. Então ele se torna maravilhado. É uma mescla de perturbado, entre aspas, porque Deus é grande demais, e ao mesmo tempo de maravilhamento, taumatzen, maravilhamento. É exatamente isso que está aqui no segundo Logion. A princípio você fica perturbado, porque a ideia que o nosso cérebro diminuto tem de Deus é muito pequena. O que nós amealhamos ao longo de 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terrinha, nessa minúscula terra, não faz ideia do que é a vastidão de Deus, do que Deus é, como Ramakrishna dizia. Às vezes eu me sinto como um peixinho nadando no oceano infinito de Deus. Ele é infinito, não tem fim, não tem começo ou fim. Um peixinho. Então, há, a princípio, como é dito aqui, uma espécie de perturbação, entre aspas,
e, ao mesmo tempo, um maravilhamento. Dalmatzen, um maravilhamento. Isso é Deus. É algo inconcebível para o intelecto humano. Por isso que, às vezes, Silktesa, o mestre de Yogananda, quando certos discípulos faziam perguntas sobre a eternidade, ele dizia: deixe certas coisas para investigar na eternidade, porque o seu intelecto diminuto, pequenininho, não compreenderá. Se você cair na falácia da filosofia, que sempre está questionando, você pode chegar ao suicídio. Como um professor meu, um ex-professor, me disse certa vez: Alexandre, eu desconstruí o mundo intelectualmente falando de tal forma que quase cheguei ao suicídio. Foi quando abracei uma árvore que senti paz, ele me disse, esse meu professor. E ele, então, não cometeu suicídio, graças a Deus. Já ia confessar, deixa eu ver o que o José escreveu aqui, já ia confessar que às vezes orando sinto até as águas do mar nos meus pés, e subindo vai tudo ficando longe, e depois sou puxado para o corpo. Exatamente, José. Isso lembra realmente o êxtase, o samadhi dos grandes santos, dos grandes mestres, porque é exatamente assim que acontece. Como no êxtase de Yogananda, como está relatado na autobiografia de um yogi, como o êxtase de Bernardo de Quintanvalli, um dos grandes, não posso dizer o maior, mas um dos grandes, talvez um dos maiores discípulos de São Francisco de Assis, quando ele entrou em samadhi, em contemplação a primeira vez. Bernardo de Quintanvalli. Vale muito conhecer a vida dos santos. Gyana Mata, mãe de sabedoria, uma das grandes discípulas de Yogananda, ela dizia: leiam as vidas dos santos, leiam as vidas dos santos. Se vocês desejam esse caminho de libertação, de salvação, de moksha, então vocês têm que ler, têm que se inspirar nas vidas deles. E então meditar, e até, se for preciso, açoitar mentalmente seus corpos, quando estão com preguiça de meditar. Não, sem disciplina nós não chegamos lá. Se não tivermos a disciplina de meditar, assim como temos a disciplina de comer, de almoçar, de tomar café e etc., nós não encontramos Deus e ficamos presos à roda de samsara. Se não meditarmos o suficiente, se não orarmos o suficiente, se não nos entregarmos como a criancinha que se entrega ao abraço carinhoso da mãe, doce da mãe, que é Deus, se não fizermos isso, continuamos presos ao samsara. E não é culpa de Deus, porque fomos nós, como filhos pródigos, que nos colocamos na situação em que estamos. Porque o sofrimento existe no mundo não é simplesmente culpa de Deus, é culpa de nossas atitudes, de nossas ações kármicas. Em pensamentos, palavras e atos, criamos grilhões em torno de nós mesmos, em vez de termos disciplina para meditar, para amar a Deus. Professor, eu não consigo meditar, então canta. Cante para Deus, comece com os mantras, Bhakti Yoga. Una, como Yogananda dizia, a devoção, Bhakti Yoga, com a meditação, o silêncio interior, e você terá um avião para Deus. Meditação e devoção. Vou ler só mais essa logia, a terceira logia de Jesus, e a partir da próxima terça, continuaremos a leitura das outras logias. São 114 logias desse Evangelho de Tomé. Logia número 3. Disse Jesus: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. Se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conhecem. Pelo contrário, o reino está dentro de vós.
e também fora de vós, em toda parte. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai, o vivente. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na ilusão e sereis ilusão. Isso é budismo, isso é yoga, isso é cristianismo do mais profundo. Cristianismo autêntico, gnóstico. Ou seja, o reino está dentro de vós. Se vos conhecerdes, ou seja, conhecer o Atma. Conhecer a si mesmo não é simplesmente conhecer o ego, o jiva, é conhecer o Atma, que é o nosso eu real. Quando Jesus afirmou sobre o reino dos céus dentro de nós, ele não estava falando sobre o ego, o jiva, ele estava falando sobre o Atma, a alma, aquilo que Krishna chamou de super-alma, é o reino dos céus dentro de nós, é o nosso eu real, o nosso eu verdadeiro. E vejam outra coisa que é dito aqui sobre o vivente. Jesus é o vivente, e nós nos tornaremos filhos do Pai, o vivente. Por que vivente? Porque enquanto não nos tornamos Cristo, enquanto não nos tornamos Cristos, Budas, Krishnas, Paramahansas, nós estamos mortos. Estamos adormecidos. Nós não fazemos ideia da maravilha que Deus é. Não fazemos ideia. Como Yogananda dizia, se a humanidade soubesse, se a humanidade soubesse, não perderia mais tempo. Não perderia mais tempo. A felicidade do santo é incalculável. Ele encontrou a felicidade. Enquanto buscamos a felicidade nas coisas passageiras deste mundo, o santo a buscou em Deus, que é a verdadeira felicidade. E ele a encontrou. Ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus. É por isso que devemos falar a um irmão ateu que diz: onde está Deus? Eu não vejo em lugar algum, em parte alguma. Irmão, fecha os olhos, aquieta, silencia essas vozes mentais de inquietude, esse turbilhão mental de dúvidas. Silencia, irmão. Silencia os batimentos cardíacos. Presta atenção na sua respiração, pranayama, no inalar e no exalar, e você sentirá paz. E quando você sentir paz, saberá que Deus existe. E se você continuar mergulhando como um peixinho, como dizia Ramakrishna, mergulhando nessa paz, mergulhando, você sentirá uma grande alegria. E se você continuar mergulhando, depois de sentir essa alegria, você sentirá algo que os yogis chamam de Ananda. Ananda é a bem-aventurança, pronto. Você se perdeu em Deus. E se perder em Deus, não existe algo que possa descrever. É a maior maravilha que existe, esse perder em Deus. Ninguém se perde em verdade. Você se encontra, como certa vez perguntaram a Ramana Maharshi, mestre, quando entramos no êxtase, no samadhi, perdemos o eu, deixamos de ser. Ramana riu, não, pelo contrário, é aí que você se encontra. Swami Vivekananda, em uma palestra nos Estados Unidos, ele disse certa vez, vocês falam em individualidade, que são seres individuais, vocês nem sabem o que é isso, ser individual. Vocês só descobrirão a individualidade autêntica quando chegarem lá, quando provarem desse Deus maravilhoso. Enquanto isso, vocês não sabem de nada. Vocês são como pássaros presos em uma gaiola. Não fazem ideia do que existe além da gaiola física, no êxtase divino, que faz os santos chorarem dia e noite de amor. São Francisco ficou cego de tanto chorar de amor. Chaitanya Mahaprabhu na Índia chorava por Krishna, de amor por Krishna, lágrimas profusas. Os santos choram de amor. Por quê? Porque Deus é maravilhoso.
E a humanidade não faz ideia disso. Ele se oculta, ele se esconde de nós como um grande tesouro. E o nosso objetivo nesse romance divino, como diria Yogananda, é encontrá-lo, o bem-amado cósmico, a bem-amada divina, que está se ocultando de mim dia e noite e dia. Eu te busco, Mãe Divina, eu te busco, dia e noite e dia, noite e dia, noite e dia. Vem a mim, vem a mim, vem ao menos uma vez. Vem a mim, vem a mim, vem ao menos uma vez. Esse é um canto cósmico de Paramahansa Yogananda. A humanidade realmente não faz ideia do que Deus é. O Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro é também um texto apócrifo, considerado apócrifo pela ortodoxia. E esse Apocalipse nos alertou em relação à ortodoxia que viria tomar conta da cristandade, tomar conta entre aspas, porque com seus dogmas, na verdade, nos aprisionou, né? E diz o seguinte, o Apocalipse de Pedro: eles abrirão caminho em nome do homem morto. Olha só que interessante, cultuam o homem morto, em vez de cultuar o homem vivo, o vivo, Jesus, o vivo, pensando que se tornarão puros, mas se tornarão altamente corrompidos e cairão em nome do erro e nas mãos de um ser astuto e malevolente e de um dogma com várias ramificações e serão governados hereticamente. Alguns deles irão blasfemar a verdade e proclamar o ensinamento do mal e dirão coisas do mal uns contra os outros. Não é isso que vemos teólogos em batalhas intermináveis para saber qual tem mais razão. Existem lives e lives na internet hoje, podcasts de pastores brigando contra pastores e contra rabinos judeus, mas o texto está dizendo isso. Aí o outro fala, não, o texto está dizendo isso e isso, brigas teológicas de hermenêutica, de interpretação. Só faltam quase que sair no tapa uns contra os outros. Me lembra uma palavra de Swami Vivekananda. Ele dizia aos pastores da época dele, final do século XIX, lá nos Estados Unidos, vocês estão brigando como se conhecessem Jesus. Vocês viram Jesus? Não? Então por que estão brigando? Dizia Swami Vivekananda. Certa vez perguntaram a Yogananda, mestre, você acredita em Jesus, em Cristo? E Yogananda respondeu, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, muito mais do que crer nele, é conhecê-lo. Muito mais do que crer nele, é conhecê-lo. Conhecê-lo. Jung, pai da psicologia analítica, também perguntaram certa vez para ele, o senhor fala muito em Deus, você crê em Deus? Perguntaram a Jung. Jung fez silêncio e então respondeu, eu não creio, eu sei, eu sei. É isso que falta em todos nós que nos dizemos religiosos. Falta o verdadeiro religare. O religare. Eu sei, porque eu o sinto. Porque eu sinto essa alegria, eu sinto essa bem-aventurança. Cada vez que medito, cada vez que fecho os olhos, eu sinto dentro de mim. Então eu sei. Eu não creio, eu sei. Eu sei. Continuando o texto. Porém, muitos outros que se opõem à verdade e são mensageiros do erro,
colocarão seus erros e suas leis contra estes meus pensamentos puros, como quem observa de uma única perspectiva. E serão outros daqueles que são incontáveis e que chamam a si mesmos de bispos e diáconos, como se tivessem recebido suas autoridades diretamente de Deus. É exatamente assim que a ortodoxia faz. Este livros são canônicos, são autênticos. E você que está aí de olhos fechados é um herege, é um herético. A minha religião é a que salva e a sua é falsa. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Mas qual é a autoridade deles para isto? Para afirmar que A, B ou C vai para o inferno e eles vão para o céu. Isso não é arrogância. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Na cruz, ele pediu perdão por seus algozes adultos que estavam crucificando, enquanto hoje vemos pastores dizendo que criancinhas que acabaram de nascer e que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus irão para o inferno. Eles não seguem o exemplo de Jesus, não seguem o exemplo de Jesus. E aqui eu não estou falando que não existem regras, que não existe o Dharma, o sagrado Dharma, que é a lei, a religiosidade, a espiritualidade, as regras de conduta moral, ética, yamas e niyamas, que o yogi tem que seguir. Claro que essas regras existem. Não matar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu, não mentir, não ferir o próximo, amar ao próximo. É claro que isso existe. Senão nós adquirimos mau karma para nós mesmos. Contudo, crer em um Deus que nos julga com danação eterna não pode ser. Não há amor em alguém, em um demiurgo que lança criancinhas em danação eterna. Não pode ser assim. Eles se curvarão diante do julgamento dos soberanos. Essas pessoas são canais secos. Canais secos, ou seja, sem autêntico amor, sem autêntica devoção, sem autêntica leveza, sem autêntica ananda. Essa é a nossa querida Elaine Pagels. Ela é autora de vários livros sobre os textos gnósticos apócrifos. Eu coloquei a imagem dela aqui apenas para contar uma história que ocorreu com ela quando era jovem. Ela era de uma congregação protestante nos Estados Unidos e muito cristã, até que um dia um amigo dela, que era judeu, faleceu. E ela gostava muito desse amigo que faleceu, que veio a falecer. E ela correu para a igreja, para a congregação dela, para ver se conseguia ali um consolo. Mas quando chegou, os amigos cristãos disseram: que pena, a essas alturas o seu amigo já está no inferno. Ela: como assim? Como assim? Porque ele era judeu, ele não aceitava Jesus. Se não aceita Jesus, está no inferno, vai para o inferno, infelizmente. Como os pastores dizem, que a criancinha vai para o inferno se não tiver a oportunidade de conhecer a Jesus. Um índio, um indiano, um japonês. Aqui mesmo no Brasil, se tiver alguém, aqui é complicado, mas se tiver algum brasileiro que por algum motivo ficou escondido debaixo da cama e não ouviu falar de Jesus, não conheceu Jesus, não aceitou Jesus, já é motivo. Mesmo que seja uma pessoa boa, mesmo que faça caridade, mesmo que ajude os outros, que ame os outros, que siga todas as regras, né, do Antigo Testamento, mesmo sem conhecer, vai para o inferno. Existem pastores que falam isso. Não conheceu Jesus, não aceitou Jesus, vai para o inferno. Ela ficou tão decepcionada com isso, apesar de ser cristã, ela não tinha a ficha não havia caído de que era assim,
que muitos pensavam dentro da cristandade. Ela ficou tão decepcionada que ela se afastou da igreja por um tempo. Até que na faculdade ela ouviu da boca de um professor sobre os evangelhos apócrifos. E ela ficou muito interessada em conhecer esses evangelhos apócrifos. E aí começou o estudo dela, a busca dela, a procura dela por esses evangelhos. Ela começou a estudar com avidez, a estudar, e que se tornou uma das grandes autoras da apocrifia, né, defensora dos evangelhos apócrifos. Eu coloco para vocês aqui 3 dos livros dela, em português: Os Evangelhos Gnósticos, As Origens de Satanás e Além de Toda Crença. Ou seja, a visão verdadeira do cristianismo incipiente a respeito de todos esses temas. E, pelo contrário, ela não se tornou ateia, ela é cristã. Ela é cristã. Só que com uma visão mais ampla, mais aberta, ela foi a fundo na origem da cristandade, o cristianismo incipiente, a origem. E nós devemos, se desejamos a verdade, nós devemos fazer como ela fez, ir em busca da verdade. Eu tive a sorte de encontrar Paramahansa Yogananda, o meu guru, e ele me salvou. Antes dele, eu já conhecia, como contei a vocês, eu já entrei para o yoga, muito antes de conhecer Yogananda, mas depois que eu conheci, foi novamente águas libertadoras. O que Yogananda nos traz é verdadeiramente extraordinário. Conhecimento, as chaves que ele nos traz teológica. Não estou falando só dele. Ele é porque ele é o meu guru, mas pode ser Ramakrishna, eu cito Ramakrishna, Vivekananda e tantos outros grandes iluminados, grandes santos, tanto do yoga, quanto da cristandade, quanto do budismo, porque Deus não pode ser enclausurado em uma redoma de preconceito. Ele é o infinito e inefável que se manifesta de diferentes formas, em diferentes épocas e tradições. Nós não podemos aprisionar a consciência divina de forma alguma. Ele está dentro de nós. Então vamos a uma pequena meditação com a imagem do Cristo Jesus em nossos corações. Boa noite, Simon. Gratidão, meu irmão, por sua presença. Conheço um pouquinho de yoga. Conheça mais, José, o máximo que você puder. Se eu puder dar conselho, leia a autobiografia. Se você ainda não leu, leia a autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda. Vamos então a uma pequena meditação com a imagem do Cristo, lembrando sempre, Jesus é aquele que se tornou o Cristo. Os gnósticos afirmam que ele se tornou, claro que ele já era o Cristo antes de encarnar, ele já era um Cristo, mas nessa encarnação sempre tem um momento em que a consciência crística, ela, digamos assim, é como se ela se acoplasse. E o momento no qual houve o acoplamento, digamos assim, da consciência crística em Jesus, segundo os gnósticos, foi lá no Jordão, no batismo, quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, quando veio a pomba. E Yogananda, inclusive, diz que a pomba não era um pássaro, é aqui na testa, é o Kutastha Chaitanya, a mesma estrela de Belém que guiou os rishis, os magos vindos da Índia, até o local do nascimento de Jesus. A mesma estrela é a pomba do Espírito Santo aqui na testa. E então, o Espírito Santo falou, este é o meu Filho amado. Este quem? Cristo em Jesus. Este que desceu no homem Jesus. A consciência desceu no batismo. Inclusive no livro, o pequeno livro, o livro de bolso, A Ciência Sagrada de Sri Yukteswar, ele explica como ocorre isso, Sri Yukteswar. A Ciência Sagrada é um livrinho fininho de Swami Sri Yukteswar. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo.
E aí cada célula, cada partícula, cada átomo do homem Jesus se tornou um átomo de fogo da consciência do Cristo amado, do Filho amado, que na Índia é consciência de Vishnu. Então vamos à nossa meditação em Jesus, no Cristo, e você pode visualizá-lo dentro de seu coração. Existem diferentes formas de meditação, ou os pés de Jesus, visualizar os pés com as sandálias, ou descalço, como você preferir, os pés dele cheios de luz em seu coração, é uma forma de humildade, de reverência aos pés do Cristo, dentro do coração ou na testa, como eu falei, aqui de forma holográfica, pequenininhos, na sua testa, cheios de luz, apenas isso, procurando manter essa consciência da visualização do Cristo em vós. Você também pode fazer orações, como por exemplo, ou praticar um mantra cristão, que é Maranata. Ao inalar, mentalize Mara, e ao exalar, Nata. Ao inalar, Mara, e ao exalar, Nata. Mara, Nata. Significa, estou escrevendo aqui para vocês, vem, Senhor. Apenas observando a respiração. Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor. Experimente também encostar a ponta da língua no céu da boca. Apenas encoste a língua, mantenha a língua encostada ali. Quando encostamos a língua no céu da boca, nós ativamos a glândula pineal. Esse também é um mudra, é um gesto de poder divino. É o Keshari Mudra. Apenas encoste a língua e fique ali, no céu da boca. Quando você faz isso, vai liberando da glândula pineal um hormônio calmante no cérebro. É maravilhosa a sensação. E continue visualizando os pés de Jesus no coração e praticando o mantra Maranata. Vem, Senhor, ao inalar Mara e ao exalar Nata. Vem, Senhor.
Concentre-se o máximo que você puder na luz dos pés do Cristo, dentro de seu coração, como se fosse um sol dentro do coração. E cada célula cardíaca se torna um pequeno sol, preenchidas com o amor do Cristo. Medite no amor, na compaixão, na compaixão do Cristo. Deixe que essa compaixão, esse amor, permeie todos os átomos, todas as células cardíacas. Continue então visualizando os pés de Jesus, até que o seu coração se transforme em um sol, literalmente o sol da divindade, de Deus, do Cristo em nós. Mantenha a língua no céu da boca. E então, para encerrarmos essa curta meditação, bem curtinha, faça esta oração comigo mentalmente, com a atenção no coração. Ore comigo. Ó Cristo amado, presente no corpo de Jesus, vivo, desperto em Jesus, desperta em meu coração. Venha a mim. Venha a mim, venha a mim, venha ao menos uma vez. Ó Cristo amado, visualizo os teus pés de lótus, luminosos como um sol, permeando cada célula de meu coração. Que o teu amor possa preencher todos os átomos de meu ser, de minha consciência, até que tu e eu sejamos um só, que tu possas novamente renascer em todos os corações. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Gratidão a todos pela paciência, que a paz esteja com todos nós, que a paz possa permear os corações, as vidas, as mentes, as almas de toda a humanidade, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano e angelical. Que a Terra possa ser um planeta livre, que a nossa pequena Terra, o nosso planetinha, a nossa amada Mãe Terra possa ser livre em uma era de ouro. Novamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Na próxima terça-feira, eu li hoje até a terceira logia do Evangelho de Tomé. Então, na próxima terça, continuaremos a partir da quarta logia em diante. São sempre 14 logias. Claro, óbvio, que eu não saberei interpretar todas as logias, mas com as chaves que Yogananda deixou, dá para interpretar muita coisa. Muita coisa. Gratidão pela presença de todos. Uma ótima noite. Namastê. Santosha é contentamento. Titiksha é o ânimo inalterável. Rir de si mesmo nas diferentes situações
e não se importar com o que os outros falam a seu respeito, se tais fofocas não constituem a verdade de seu verdadeiro eu. O contentamento é ser feliz independentemente do que você tem. Isto não significa estagnação, não. Significa apenas que você não se deixa afetar emocionalmente pelas condições externas, porque internamente está cheio de Ananda, bem-aventurança, conquistada pela prática diária da meditação. Quanto mais meditar, mais conectado estará com a fonte, que é Deus em você, a felicidade imorredoura e que não tem fim. Deus é como um infinito oceano de Ananda. Quanto mais você mergulha nele, tanto mais feliz é. Mas é preciso meditar. Não se engane. Meditar não é simplesmente fechar os olhos e ficar em silêncio. Não, isto não é meditação. Meditação é sentir Deus dentro de você, sentir Ananda, bem-aventurança. Quando você sente Deus, começa a desenvolver Titiksha e Santosha. Mas é preciso meditar sempre. Assim como alimentamos o corpo com líquidos e sólidos, assim como alimentamos a mente com bons pensamentos e bons livros, devemos alimentar a alma com meditação, oração e mantras. A ausência de paz e tranquilidade é o sinal de que a alma está morrendo de fome, fome e sede de Deus. Titiksha é o ânimo inalterável, também chamado de resistência mental. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte, você permanece equânime, porque está cheio de Ananda, bem-aventurança. Este não é um estágio fácil de se alcançar, porque quando o alcançamos, significa que realizamos Deus. Não é necessária uma grande realização. Um pouco de realização divina será suficiente para estar cheio de Ananda e, consequentemente, de Titiksha e Santosha. Com Titiksha, você estará imune diante do calor e do frio, das críticas, invejas, comentários desdenhosos. Será capaz de eliminar a dor física, concentrando a mente no Kutastha Chaitanya, no ponto médio entre as sobrancelhas. Ser feliz constantemente, Santosha, independentemente das condições externas, é algo maravilhoso, porque significa que você alcançou a meta. Você agora conhece a bem-aventurança de Deus e pode mergulhar ainda mais nele, em sentimentos de paz e alegria inefáveis, cada vez maiores. No entanto, é preciso trabalhar. O homem e a mulher que não meditam todos os dias, que não mergulham em Deus todos os dias, estão morrendo de inanição espiritual. Depressão, tristeza, irritabilidade, incompreensão, impaciência, insônia, medo são alguns dos sintomas de que a alma está longe de Deus, longe da fonte interior, longe do paraíso portátil e precisa então voltar-se para Deus, voltar-se para a fonte, o alimento, o maná, o único alimento capaz de satisfazer a fome da alma, Deus, o Senhor, dentro de nós.